Beleza, pessoal? Sou o Luciano aqui. Vamos seguir com a nossa sequência de microservices em Java, né? Então, a primeira videozinho, pega o café, né? Lembra do café, sempre lembra do café. O primeiro vídeo que a gente vai fazer vai ser um microservice básico, onde a gente vai relembrar alguns conceitos básicos de Spring Boot, alguns conceitos básicos de API REST, né? Como que a gente faz, certo? Lembrando, como a gente instalou através do Marketplace do Eclipse o Spring Tools 4 Suite, ele já tem esse boot dashboard aqui e ele também já permite nós criarmos a partir do Spring Initialize direto do Eclipse. O IntelliJ também faz isso, tá? Mas o Eclipse só faz quando a gente instala o Spring Tools Suite lá para ele funcionar, certo? Senão a gente teria que abrir a página start.spring, né? Abrir o Spring Initialize. Nesse caso aqui, a gente vai criar um projeto. Então aqui vai dar uma diferençazinha, você não vai pegar Java, não vai pegar projeto Maven, ele vai criar aqui embaixo uma pastinha, ó, Spring Boot. Por quê? Porque a gente instalou o Spring Boot, Spring Tool Suite, né? Então aqui a gente pode ver, eu quero criar um Spring Start Project, um projeto novo, ok? Que eu vou criar. Ele vai fazer a mesma coisa que a gente faz via browser lá, só que ele já vai criar e já vai injetar aqui dentro do nosso workspace, facilita a vida. A URL, da onde vai sair? Vai sair do nosso Spring Initializer. Então deixa ali. O nome do serviço, ok? Aqui para mim já veio preenchido porque eu estava trabalhando já com isso, tá? Então, saudação service. Nós vamos criar uma API REST bem simples. O tipo do projeto vai ser Maven, o pacotamento vai ser JAR, a versão 21, se vocês querem usar 22, agora em setembro já vai estar sendo a 23, não tem problema. O Group ID eu coloquei aqui então br.edu.atlas.paradigma e o nosso Artifact ID eu criei saudação-service, o mesmo do meu nome da minha aplicação. Criei uma descrição aqui e o package eu recomendo sempre usar a combinação, o nosso package inicial, a combinação do nosso Group ID ponto com Artifact ID, certo? Então, beleza? Dá um next, eu vou deixar aqui ele salvar na mesma pasta onde está o meu workspace, que a gente já configurou para depois subir no Git, tudo certinho. Next. E ele pergunta aqui, quais são as dependências? Ele vai iniciar o quê? O Spring Boot. Beleza, mas o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é o Spring Boot Web, porque eu vou fazer uma API REST simplesinho, certo? Então, eu vou pegar lá, ó, Spring Web, ok? Vocês veem aqui que quando eu já usei ele vai aparecendo aqui embaixo, mas qualquer coisa é só procurar aqui Spring Web. Adicionei aqui como dependência, certo? A gente também pode adicionar uma outra aqui, que é o DevTools. Nesse aqui, nos outros, eu até não sei se vamos utilizar, né? Porque às vezes daqui a pouco fica reiniciando muita aplicação e tudo mais. Mas aqui a gente pode utilizar o DevTools para ele ficar reiniciando conforme a gente vai alterando a aplicação. Então, eu vou procurar aqui por Dev e vou pegar aqui, ó, dentro do ferramentas de desenvolvimento, vou pegar o Spring Boot DevTools. Marco aqui. Essas duas dependências é o que nós vamos utilizar. Ele dá aqui a URL, que ele vai baixar e tudo mais. Finish. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o download lá do projetinho e já vai importar aqui dentro do nosso workspace. Então tem que esperar ele importar tudo certinho. Quando ele criar essa estrutura, quer dizer que o Java, que o Eclipse já entendeu o projeto Maven e já montou a nossa estrutura. Então temos aqui o nosso source, que vai ter o source main Java, onde vai estar nossos packages e nossas classes. Os resources, que vai ter os nossos arquivos de configuração inicial. Tem esses static templates aqui, que são diretórios que é utilizado quando a gente trabalha com Model View, com JSP, né? Então já posso remover, porque a nossa é uma API REST, não vai ter esses arquivos, posso remover. Ele cria uma pastinha, um source test, né, com uma classe inicial de testes, posso deixar ali, se eu quiser remover, posso remover. Traz a questão das bibliotecas e tudo mais, nosso .xml. Então, quando a gente usa o Spring Start, ele cria aqui com as informações, trazendo o Start Web, que a gente botou, o DevTools e o teste que ele coloca por default, né? Aqui tem as dependências. Eu quero ver tudo, dependência, hierarquia de dependência, você vai ver todas as packages que ele vai utilizar nesse nosso projetinho, beleza? Então, vou fechar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um start nesse cara. Então, se você ver aqui embaixo no Boot Dashboard, como já importou um projeto que é Spring Boot, dentro desse nosso projeto possui
uma classe com um método void main, ou seja, um método executável, ele já aparece aqui para mim, ó, a opção para mim executar esse nosso service, esse nosso serviço. Então, só vim aqui clicar nele aqui, eu não vou mais utilizar esses botões da barra superior. Eu vou utilizar esses botões aqui do meu boot dashboard, tá? Que aqui ele faz o reboot, quando não vai dar problema de porta e tudo mais. Então, eu vou dar o play aqui nesse carinho, ó, start. Ele vai iniciar o nosso projeto Spring Boot. Tá aqui, né? Então, ó, startou a nossa aplicação. Ele disse ali, não encontrou nenhum perfil default, inicializou o nosso Tomcat embutido na porta 8080, que é a porta padrão, e tudo mais. Então, agora, se eu vier aqui no meu browser e acessar localhost 8080, deixa eu diminuir aqui, né? Cancelar, não quero corrigir isso. Ele vai dar esse erro. Aquela velha brincadeira, né? Se deu erro é porque está certo. Então, se deu esse erro é porque está rodando. Ele simplesmente não achou esse bar. Então, agora a gente vai criar uma rota para mapear esse cara, para dar o nosso famoso Hello World. Vou minimizar. Então, aqui dentro do meu package inicial, eu vou criar uma nova classe, certo? Eu tenho a classe Saudação Service Application. Eu vou deixar essa daqui só para o nosso Void Main, lembrando as boas práticas e tudo mais. E vou criar aqui uma nova classe. Eu vou dar o New Class e eu vou chamar de Saudação Controller. Poderia criar um package separado e tudo mais, mas não vou criar aqui. Vou deixar esse cara separado no mesmo pacote inicial. Beleza. Então, ó, pode ver, eu criei a classe, ele já reinicia a nossa aplicação, né? Toda vez que é salvo, ele dá um rebuild e reinicia a aplicação. Então, aqui a primeira coisa que eu vou dizer é que essa classe vai ser uma controladora REST. Então, vou anotar aqui, @REST controller, né? Lá do Spring Framework Annotation, beleza? E eu vou criar um método que vai retornar o nosso Hello World. Então, vou criar aqui um public, um método que vai retornar o quê? Um response entry, uma entidade de resposta HTTP. Então, você vai pegar ali do Spring Framework HTTP. Dentro dessa resposta, desse response que vai ser entregue para o browser, eu vou trazer no corpo dessa resposta, vai ter o quê? Vai ter uma string, que é o Hello World. E eu vou botar aqui o nome do método get saudação, certo? E simplesmente eu estou aqui um return new. New não, perdão, não precisa da new, né? Nós temos um método estático criador dentro da classe response que faz o processo de criar o objeto. Então, vou botar aqui responseEntry.ok. Então, você vai ver ali que o ok, ele recebe o corpo da resposta e já retorna o responseEntry. E vou botar aqui o nosso famoso Hello World. Beleza? Se eu fizer isso daqui, dá um Ctrl S, ele vai reiniciar a aplicação. Se nós simplesmente dar um refresh aqui, não vai funcionar. Falta o quê? Falta nós mapear. A gente criou aqui um método Java Get Saudação. A gente tem que dizer qual é o verbo HTTP, qual é o método HTTP que está sendo utilizado aqui, que nós queremos que seja utilizado aqui. Nesse caso, a gente vai dizer que a gente quer o método get. Então, a gente vai fazer o get map. Vai colocar a annotation get map e vai dar um Ctrl S. Agora, então nós já mapeamos o getMap desse cara, beleza? Daqui, ó, Hello World, certo? Veja que ele está respondendo no nosso barra, no nosso raiz aqui do localhost. Mas vamos ver que nós queremos o quê? Nós queremos que ele responda no saudação-service. Vai dar erro. Então vamos ajudar, vamos botar. Essa nossa controladora, ela vai gerenciar todos os métodos HTTP que forem no URL saudação service. Para isso, eu vou fazer o que a gente chama de mapeamento de requisição. Então, é o request, @request mapping, e dentro dele eu vou botar barra saudação. Ctrl S, vai reiniciar a nossa aplicação, o DevTools está fazendo isso. Agora eu vou dar um F5 aqui. Saudacão, eu botei só saudacão, né? Não, saudacão-service. Perdão, pessoal, vamos esperar, vai reiniciar a aplicação.
Agora sim, está ali, Hello World, certo? Então, o que eu estou fazendo? Quando acessar barra saudação e for o método HTTP GET, ele vai retornar vai executar esse método Java. Se eu colocar saudação barra, ele não vai conhecer. Por quê? Porque, para mim, acessar o barra, ou eu tenho que botar o barra aqui no final, que não é boa prática, ou a gente bota aqui. Eu quero que eu responda no barra. Vou dar um Ctrl S, esperar reiniciar a aplicação. Vou dar um refresh. Agora sim. Só que quando eu boto barra, quando eu tiro, ele não quer. Eu quero que seja tanto um como o outro. Bom, né, eu tenho que mapear isso aqui. Eu posso botar entre chaves, que vai ser como se fosse uma lista, né, de mapeamentos. E vou botar que eu quero que esse método seja mapeado tanto no aspas, aspas, como no aspas, barra, aspas. Beleza? Então, Ctrl S, esperar o nosso DevTools reiniciar a aplicação. Agora está aqui, com barra, sem barra, beleza? Ok, pessoal, vamos lá. Seguindo aqui, já tem o método get mapeado. Se fosse post, iria usar arroba postmap. Se fosse put, arroba putmapping e assim por diante. Vamos melhorar. Vamos dizer que eu quero que o usuário passe aqui via parâmetro. Via parâmetro. Quando é parâmetro, a gente utiliza o ponto de interrogação. Uma query param, né? Eu não sei falar inglês, mas vamos lá. Um parâmetro de URL a gente usa aqui, ó, ponto de exclamação, o nome do parâmetro, então nome igual a Luciano. Eu quero que, quando eu colocar esse parâmetro Luciano, ele apareça aqui, Hello Luciano, em vez de Hello World. Certo? Como é que a gente faz? É fácil. A gente simplesmente vem aqui e coloca que ele vai receber como parâmetro nome, certo? Nome. Simplesmente fazer isso aqui, o Spring já vai tentar achar isso aqui via parâmetro, certo? Nós temos que fazer uma coisa com esse nome, né? Então, antes disso, vou ajustar aqui e eu vou querer que apareça Hello World. Então, para isso, eu vou criar uma string de template, tá? Acho que nós nunca fizemos isso em aula, mas podemos fazer aqui, ó. Vou criar uma string template. Vai ser o quê? Eu quero que apareça hello, a saudação. Então, eu vou botar %s, espaço, o nome do cara, ponto de exclamação. Essa vai ser o nosso template. E aqui, ao invés de eu botar isso aqui, eu vou botar, então, string.format, o template que eu estou usando, e o primeiro que vai substituir aqui, o %s, vai ser o quê? Hello. Então, vou botar aqui, hello. O segundo %s vai ser o nome que o cara botou. Então, vou botar aqui. Nome. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse hello, botar aqui e o nome ali. E daí ele vai imprimir na tela conforme esse template. Vou dar imprimir na tela não, né? Ele vai retornar lá para o nosso requisição HTTP. Então tá aqui, ó. Hello Luciano, ponto de exclamação. Se eu botar hello Rodrigo, que é o meu segundo nome, tá ali, certo? Porém, se eu não colocar esse parâmetro, o que ele vai fazer? Ele vai dar null. Vai dar null, né? Então a gente tem que tratar isso daí. Então a gente tem que fazer assim. Se nome for igual a nulo, eu vou botar nome igual a word, que vai ser o nosso nome padrão, beleza? Vou fazer isso. Dá F5. Agora sim, hello world. Mas eu vou botar nome Luciano. Hello Luciano, ok? Seguindo aqui. Esse cara aqui é um request param, certo? A gente não colocou uma anotação, mas eu recomendo fortemente colocar para ficar bem claro isso. Esse nome está vindo da onde? Está vindo no path, está vindo no corpo da requisição, está vindo aonde? Eu quero que ele venha no request para. Então, eu vou pegar esse cara aqui, deixar bem certinho, certo? Por quê? Essa anotação aqui, ele diz que esse nome vai vir no corpo da requisição. Se eu quisesse utilizar no lugar de nome, utilizar name aqui, ó, se eu usar name, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele está dizendo, ó, preciso o parâmetro nome agora. Então, eu tenho que dizer aqui para ele que esse parâmetro não vai ser requerido. Eu vou botar required igual a false. E agora eu vou dar um F5.
Hello World. Ah, porque eu botei name aqui. E ali está nome. Ah, mas eu quero usar name. Eu posso vir aqui e botar value, name, melhor dizendo, né? Name. Ó, funcionou, certo? Mas vamos deixar o padrão nome em português. Só vamos deixar que não é requerido, certo? Então agora, se eu dar um F5 aqui, ele não vai pegar, porque tá name. Então eu vou dar um nome aqui, Luciano, certo? Se eu não passar nenhum parâmetro, hello world. Ok, pessoal? Beleza. Outra forma de passar dados para a tua REST, essa é uma forma através de parâmetros, e tem uma outra forma que é através de path, né? Então eu posso vir aqui, eu quero que quando o cara passa, porque quando eu uso ponto de interrogação, uma key e um value, nome igual a alguma coisa, é o que a gente chama de parâmetro. Quando eu quero usar path, eu uso barra. Então eu quero que o cara acesse saudação, traço service, barra Luciano, vai ser o nome que eu quero que imprima, certo? Dá enter aqui. Vai dar erro. Por quê? Porque eu não tenho nada mapeado, service, barra, alguma coisa. Então tem que preparar esse cara para aceitar. Eu posso dizer, então, que ele vai responder no aspas, no barra e também no barra. E aqui eu vou colocar entre chaves, botar nome path. Nome path, certo? Então agora eu vou fazer isso aqui. Se eu fizer só assim, ele não vai funcionar 100%, porque a gente não configurou, certo? A única coisa é que ele vai funcionar o Hello World. Agora eu tenho que pegar, então, esse dado que veio aqui, esse Luciano que veio aqui, e botar aqui no lugar do nome. Então eu vou dizer que, vou dar um quebra de linha aqui só para ficar mais amigável, que além de eu receber o nome via parâmetro, que é o que eu estou fazendo aqui, eu posso receber uma string nome path via path, que é o nome path lá. E daí eu tenho que dizer aqui, fazer uma anotação, dizer que esse nome path vai vir via path variable. Cuida lá sempre de pegar do Spring, né? Path variable, Spring Framework, lá dentro dos annotations do Spring, certo? Path variable. Também, se nós deixar assim, né, podemos deixar assim, só daí a gente vai dizer, ó, se o cara não passar o nome por parâmetro, ou seja, o nome do parâmetro for nulo, então o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar nome igual a nome path. Mas se o nome path for nulo, daí tem que colocar word, então eu posso fazer aqui um operador ternário. Se o nome for igual a nulo, o que, que eu vou fazer? Vou dar uma quebra de linha. Nome vai receber, se nome path for igual a nulo, ele vai retornar a palavrinha word. Se não, vai retornar o nome path. Beleza? Então, se o cara passar um nome via parâmetro, é parâmetro. Se o cara não passar por parâmetro, passar por path, ele vai tentar pegar por path. Se o cara não passar nem via parâmetro, nem via path, ele vai pegar a palavrinha word. Vou dar um Ctrl S aqui. Vamos reiniciar para ver se dá ok. No princípio reiniciou tudo certo. E agora eu vou dar Enter. Tá ali, ó. Hello, Luciano. Só que se eu botar um parâmetro aqui, nome igual a Rodrigo, como eu criei aquela regra lá, ele vai levar em consideração o Rodrigo. Agora, se eu fizer como eu fiz antes, sem o path, por exemplo, ponto nome igual a Luciano, vai dar erro. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, path variable requerida, variável path, nome path não é presente e tá requered, requerida. Né? Então a gente tem que dizer que esse nome path não é obrigatório. Assim como o parâmetro não é obrigatório, o nome path também não é obrigatório. Então vem aqui e depois da annotation path variable, abro parênteses, coloco entre parênteses o que é a mesma coisa. Requered, dá um contra-espaço, ele aparece ali, né? False. Ou seja, eu posso passar o nome ou não. Eu posso passar o nome via path ou não, certo? Agora sim, vai dar certo? Se eu não passar nem via parâmetro, nem via path, ele vai trazer hello world. Show, pessoal? Então, nossa primeira API, ela tá simples aqui, certo?
Então, eu criei uma API simples, vou dar umas quebras de linha aqui, depois vocês podem acessar lá no nosso repositório, lá, Git. Eu estou mapeando aqui, estou dizendo para o meu Spring que esse cara vai ser uma REST Controller, então vai ser uma BIM controladora REST. O meu Spring vai instanciar um objeto desse saudação controller. Quando vier requisição do tipo GET, do verbo HTTP GET, para barra saudação service, sem nada, ou barra, ou com algum valor após, que é o nome path, ele vai cair nesse método aqui. Se vier o parâmetro nome, ponto de interrogação, nome igual alguma coisa, ele vai jogar para essa variável nome, essa variável string nome. Se vier saudação service barra fulano, ele vai pegar essa string fulano e vai jogar aqui nessa variável nome path. Aqui eu faço as validações. Se o parâmetro for informado, se o parâmetro não for informado, ele vai tentar verificar se o nome path foi informado. Se o parâmetro e nem o nome path forem informados, então ele vai jogar a palavrinha default word. Aqui eu simplesmente criei um template, entendeu? Se eu quero botar, eu quero botar hello world e 3 pontos de exclamação. Eu só altero aqui. No lugar desse ponto S, ele vai passar o primeiro parâmetro, melhor, segundo parâmetro do string format, que é o hello, e no lugar desse cara ele vai passar o nome. Então aqui o string format eu digo que eu quero usar esse template e no lugar do %s, que é de string, né, vai hello. No lugar desse %s, vai o nome. Ok, pessoal? Então, vou dar um Ctrl S aqui. Ele já está funcionando a nossa aplicação básica, nosso primeiro API REST, nosso microservice de saudação. Aqui vem um detalhe, tá? Bom, beleza. Eu coloquei ali Hello World, ou Hello o nome da pessoa, né, que vai colocar ali. Então, se eu botar aqui, fulano, vai aparecer Hello Fulano. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu vou trabalhar com essa minha API e vou estar trabalhando em vários ambientes. Eu vou trabalhar em ambiente inglês, eu quero que ele venha com ambiente em português, que vai estar Olá, Luciano, certo? Eu quero que daqui a pouco eu vou precisar dele no ambiente espanhol, que vai estar Olá, Olá, com H, né? Olá, Luciano, Olá, Mundo. Ou num ambiente italiano, Ciao, Mondo, né? Ciao, Luciano, que é italiano. Como é que eu vou fazer essa alteração? Vou ter que alterar aqui, um por um. Só que daí, se eu alterar, em vez de Word, eu quero mundo, deve ficar complicado, né? Então, o que é o recomendado? Ao invés de nós termos essas variáveis que são ambiente, aqui de forma fixa no teu código, é aconselhável você jogar isso com um arquivo de configuração, ou até para uma variável do ambiente e tudo mais. E é justamente aí que nós vamos fazer o nosso próximo vídeo, nossa sequência, que é a parte de configuração. Nós vamos criar um arquivinho aqui, nós já temos um arquivo, nós vamos utilizar o arquivo de configuração, só vamos mudar para formato YAML, né? E vamos colocar aqui que a saudação padrão vai ser hello, e o valor padrão é Word. E quando a gente quiser mudar, a gente vai criar uma configuração para inglês, uma configuração para italiano, uma configuração para espanhol, uma configuração para português. E a gente só ativa qual é o perfil que vai estar rodando a nossa aplicação e ela vai alterar de forma automática. Beleza, pessoal? Já foi bastante o vídeo aí, né? Cumprido, mas é só para a gente relembrar um pouquinho do Spring Boot e API REST. Até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!